Você começou recentemente no hipismo e acha que não tá conseguindo evoluir? Fica nesse vídeo porque eu vou estar te contando a minha trajetória e com isso eu vou conseguir te mostrar a verdade sobre o hipismo. Olá, meu Renata, e hoje estamos aqui para mais um vídeo. E esse vídeo aqui eu vou estar te contando a minha trajetória e te mostrando que todo mundo começa. Então a gente vai ver alguns vídeos de como eu montava no início. E eu também quero te mostrar que o hipismo ele leva tempo, não é uma coisa de 2 meses, 1 mês. E antes da gente realmente ir pra minha trajetória, eu não quero que você se baseie nesse vídeo como uma regra que a sua trajetória tem que ser igual a essa. Porque não, se você vê aí a trajetória de outras pessoas, você vai ver que é totalmente diferente. Porque cada trajetória é única. Então, antes de a gente ir pro computador, o hipismo ele não é fácil, mas o hipismo é possível. Então, com essa frase, a gente vai pro computador para começar minha trajetória. Bom, então, gente, eu dividi minha trajetória em 4 pontos, que esses pontos me fizeram evoluir de alguma forma. Então, vamos lá, eu vou começar com o primeiríssimo ponto, que é a minha primeira hípica. Então em 2020 eu comecei em uma hípica. Eu não vou falar o nome dessas hípicas porque, não sei, acho que não interessa muito. Mas eu fui para uma hípica que ela era voltada na base, então não tinha uma modalidade específica que a gente sempre treinava. A gente ia variando as modalidades, então um dia era salto, outro dia era equitação de trabalho e assim ia variando. E então eu vou mostrar aqui pra vocês um dos meus primeiros treinos nessa hípica, pra vocês verem como que era. Bom, estamos aqui no meu canal e eu tenho uma playlist só de treino, então desde o meu primeiríssimo treino até os treinos de hoje. Eu não vou pegar esse primeiro porque o primeiro é muito... Vou pegar esse aqui, de 2021. E vocês conseguem ver, gente? Eu quero mostrar pra vocês uma coisa. Que eu não tinha equipamento de hipismo. Vocês conseguem ver que eu não tinha bota de hipismo. Eu não tinha calça de hipismo, eu não tinha blusa de hipismo. Meu capacete era de bicicleta. Então, vocês conseguem ver aí que... Tipo, a minha postura era ruim. Era realmente o início. Mas a gente ficou nesse início por uns meses. Então, esse treino aqui foi do dia... faz 2 anos atrás. Então, vamos descer aqui. Que foi depois de alguns meses treinando. Porque... esse aqui acho que foi depois de uns 5 meses... eu já ter começado, e eu comecei a montar só um cavalo, que era o lebatô. Aí eu já tinha uma calça e uma bota de hipismo, mas foi depois de uns 5 meses que eu comecei a montar, que eu comprei. Então, a minha equitação ela tava melhor, mas ela não tava 100%. E, bom, aí depois eu comecei nessa época, eu fiquei nessa época por 2 anos. E eu só montava um cavalo. Depois que eu comecei a montar o lebatô, eu só fiquei com ele. Então foi mais ou menos um ano e pouquinho, só montando o mesmo cavalo. Bom, e depois de algum tempo... deixa eu ver aqui. Vamos pegar aqui a calculadora. E aqui eu acho que já fazia uns 8 meses que eu tinha começado. Então faz mais de... tá fazendo quase aí 1 ano, mais ou menos, né? Um pouquinho menos. E, bom, aí eu já tinha começado a saltar. Eu comecei a saltar, tipo, depois de uns 1 ano e pouquinho. Quando eu comecei a montar o lebatô, comecei a saltar. Então, vocês conseguem ver que... A minha equitação ainda não era boa, mas a gente tinha salto. E aí a gente vai pro segundo ponto aqui da minha trajetória, que é a escolha da modalidade. Eu escolhi o salto porque eu sempre gostei, assim, de ver o salto, sempre gostei de salto e eu sempre quis fazer isso.
Então, eu já falava pra minha professora, né, que eu queria saltar e tudo mais. Então, foi assim que a gente começou. Eu fiquei aí saltando, que era bem o início mesmo do salto. Vocês conseguem ver que ali, acho que tem, não é nem 40 eu saltava. Mas eu aprendi o básico do salto. E a gente ficou isso por um tempo. Eu não fui subindo de categoria. Se a gente ver aqui o último treino de 2022, vocês vão ver que eu saltava, mas não era alto. Então, ó, vocês conseguem ver que eu não salto alto. Então, ó, esse treino é um ano atrás. E em 2 anos, vamos colocar em 2 anos, eu comecei a saltar. Então, em 2 anos fazendo hipismo, eu comecei a saltar esse baixinho. E aí, quando eu vi que a minha base ela já estava bem estruturada, a gente foi pro ponto número 3, que é a mudança de hípica. E em 2023, eu mudei de hípica. Então, essa aqui foi a minha primeira... E essa aqui foi a minha primeira aula nessa hípica nova. Na verdade, essa aula aí era aula de teste mesmo, sabe? E uma coisa que eu senti muita diferença é que como na minha pista, na minha hípica antiga, eu sempre montava o mesmo cavalo, montar um cavalo diferente era muito, era extremamente diferente, não era um pouquinho diferente. Era como se eu estivesse começando ele do zero, sabe? Então, essa aí foi a primeira vez que eu montei nessa hípica. E aí, desse dia em diante, que foi em abril de 2023, foi no comecinho, eu comecei nessa hípica. E nessa hípica, ela era voltada para o salto, que era a modalidade que eu queria. E nessa época eu realmente comecei a subir de altura. Então, eu comecei saltando 20, vamos por ali uns... que eu saltava 20 lá na outra, eu comecei a saltar 60 aí. Então, essa foi uma prova, essa foi esse foi um treino que eu saltei alto. Tipo, eu saltei mais alto do que eu tava acostumada a saltar. E vamos passar aqui. A minha postura não é das melhores ainda. A gente teve diversos treinos nessa hípica, então esse aqui faz 7 meses. Esse foi um treino muito bom. Que esses treinos todos estão no meu canal, se você ainda não viu, você pode ir lá ver. Que foi também eu tava com um cavalo diferente, então eu já tava montando mais cavalos diferentes. E é muito bom que eu comecei a montar cavalos diferentes, porque eu comecei a ver a diferença de um cavalo quente, um cavalo frio, como lidar com esses dois tipos de cavalo. Porque como eu só montava o lebatô, eu só sabia montar aquele tipo de cavalo, que era um cavalo um pouquinho mais para trás. Então, quando eu comecei a montar, por exemplo, o Oreo, que é esse cavalo aí, eu comecei a ver que não precisava empurrar o cavalo e muito mais coisas, porque o Oreo é um cavalinho quente. Então, essa mudança de hípica foi muito boa na minha evolução, assim, no hipismo. Não tô dizendo que a minha primeira hípica era ruim, de forma alguma. Lá eu criei uma base muito boa e então nessa hípica vai fazer 1 ano que eu tô nessa hípica e consegui evoluir muito. Eu já tô montando melhor. Então, eu sei montar mais cavalos, eu sei montar cavalos diferentes. A montar melhor, né? Uma coisa também que aconteceu nessa época nova é que eu caí pela minha primeira vez. E depois eu faço um vídeo melhor explicando um pouco sobre a queda, mas eu acho que a queda é muito importante pra gente evoluir, porque com ela a gente consegue ver o que a gente tava fazendo de errado. Então, eu não lembro que momento que eu caí. Mas eu acho que foi um pouquinho mais pra cá. Tá nesse vídeo aqui. E se a gente olhar, por exemplo, esse vídeo aqui com o Snow e olhar o último que eu tenho com ele, vocês vão ver que a diferença é bem grande.
Então eu tô nessa época aí por um ano, fez um ano, vai fazer um ano. E o último ponto da minha trajetória, que é o quarto ponto, é que eu comecei a fazer provas. Então, eu fui na minha primeira prova, tô indo em provas. Gente, no meu canal tem uma playlist só de prova. Eu já fui em prova, então isso me deu uma experiência nova também. Então, essa é basicamente a minha trajetória. Então, a moral da história é que eu demorei mais ou menos uns 2 anos aí pra firmar uma base e começar a ter focar na modalidade mesmo, né? Fazer prova e etc e tal. Então, resumindo, eu fui pra uma época, consolidei minha base, fiquei 2 anos nessa época. Depois eu mudei de época, na época que eu tô hoje, né? E eu tô lá, vai fazer um ano, já saltando um pouco mais alto, né? Já saltando 60, já sabendo montar cavalos que antes eu não saberia montar, porque eu só montava um. Então agora, como eu tenho vários cavalos, eu sei montar vários tipos de cavalo. Então essa é basicamente a minha história no hipismo. Eu não vou falar que, nossa, eu podia ter começado falando desde quando eu comecei a gostar de cavalo, mas eu acho que isso não tem muito o que explicar, porque eu já nasci gostando de cavalo. Não teve um dia que eu olhei um cavalo e falei, gosto de cavalo, então nem sei quando eu comecei a gostar de cavalo. Desde que eu me conheço por gente, eu gosto desses animais. Mas é isso, eu espero que você que clicou nesse vídeo aqui porque tá desmotivado aí no hipismo, né? Não tá conseguindo evoluir, veja que demora. Não é uma coisa de um mês, não é uma coisa de 2 meses. Eu demorei mais ou menos um ano aí pra começar mesmo a sair do básico, e 2 anos pra sair ali do basiquinho do salto, né, melhorando ali a base. Então eu espero ter te ajudado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, também se inscreva no canal, porque eu te ajudo com o hipismo. Então eu te ajudo a começar aqui nesse esporte, que muitas vezes parece ser fácil, mas não é muito. Então é isso. Um beijo e vejo vocês no próximo vídeo do meu canal. Se você ainda não começou no hipismo, clica nesse vídeo aqui, porque eu te dou o passo a passo de como começar no hipismo de uma forma bem prática. Então clica aí e vai aparecer uns outros vídeos na tela. Tchau, tchau!